Oi, pessoal. Bem-vindos à Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. É baseado num livro que eu escrevi em 2004 e é uma palavra perfeita para a gente hoje. Sabem, todas as promessas desse livro acho que vêm do lamento do coração de Deus que está nos fazendo essa pergunta para vocês e para mim, essa pergunta. Afinal, por que é que nós estamos satisfeitos sem a presença de Deus? Em outras palavras, por que nos mantemos distantes quando podíamos ter mais intimidade com Ele? Toda essa mensagem vem do versículo em Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Agora, eu quero que vocês digam isso comigo, tá? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Agora, eu pergunto para vocês, quero que respondam em voz alta. Quem se aproxima primeiro, Deus ou vocês? É a gente. Tem uma coisa que a gente faz, que a gente começa a fazer, que literalmente vai fazer com que aquele que criou o universo, que colocou cada estrela na sua órbita com os seus dedos e chamou cada uma delas pelo nome, aquele que pesou cada gota de água desse planeta com a palma das suas mãos para que ele se aproxime de nós. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas isso me empolga de verdade. Então, veja, basicamente o que o apóstolo aqui está dizendo, ou Deus está dizendo através do apóstolo Tiago, é o seguinte: é você o único que determina o nível da sua relação com Deus. Não é Deus. Agora, eu quero falar isso de novo porque é muito importante. Você e não Deus determina o quão próximo você vai ser de Deus, entendeu? Olha, eu acho que muitos crentes por aí têm esse conceito. Em todas as minhas viagens, conversando com as pessoas, o conceito é esse. Eles acham que existem certos cristãos que nasceram, como é que eu vou dizer, com o céu aberto sobre eles. Também, pessoas como Madre Teresa ou Billy Graham, sabe, essas pessoas são próximas de Deus porque elas escolheram ser próximas dele. Eu vou deixar claro para você, algumas pessoas que eu conheci durante a minha vida, que caminhavam próximas do Senhor, são pessoas que vocês nunca vão ver atrás de púlpitos. Essas pessoas são próximas porque elas escolheram ser próximas. Agora, quando eu penso em se aproximar, é isso que me vem na cabeça primeiro. Eu quero que vocês escutem mesmo o que eu estou falando. Deus é mais apaixonado por ser íntimo de vocês do que vocês são com Ele. Ah, sim, isso é verdade. Ele quer ser mais próximos de vocês do que vocês querem ser próximos dele. Porque se vocês olharem no versículo 5 de Tiago, capítulo 4, lá diz assim: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Então, olha só, a palavra grega para ciúmes quer dizer assim, quer dizer desejar intensamente e continuamente. Então, agora pensem sobre isso. Deus anseia intensamente pelo quê? Pela comunhão com você. Ele também anseia continuamente. Agora, a Lisa e eu estamos casados há uns 40 anos e a gente é bem próximo. Ela é minha melhor amiga em toda a face da terra. Mas, olha, se eu acordasse ela às 2 horas da manhã, no meio do sono dela, ela não ia estar me desejando naquela hora. Ela ia dizer: John, por que foi que você me acordou de madrugada? Mas sabe, se eu levantasse às 2 da manhã, o Espírito Santo estaria pronto para se comunicar, porque é assim que ele anseia por nós continuamente. Olha só, eu penso em Deus ansiando por nós, então eu penso no que Davi escreveu no Salmo 139, versículos 17 a 18. Ele diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Senhor, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que todos os grãos de areia que existem no planeta. Agora eu quero que vocês parem e pensem sobre isso. Davi fala que se você tiver que enumerar todo o pensamento que Deus tem sobre você, não é sobre a igreja coletivamente, é só sobre você. Ele disse que isso superaria o número de grãos de areia no planeta. Para pensar nisso. Cada praia, cada deserto, cada campo de golfe, isso é areia pra caramba, cara. Agora, os cientistas nos falam que existem aproximadamente 1 milhão de grãos de areia em poucos metros cúbicos de praia. Assim, ó. 1 milhão. Agora, se eu considerar a Lisa, e ela é a pessoa em quem eu mais penso, sabe? Porque você não vai pensar muito numa pessoa de quem você não quer se aproximar. Então, a Lisa é a pessoa de quem eu mais quero estar próximo nessa terra. Se eu pensar na minha esposa uma vez a cada 20 segundos, pelos últimos 40 anos da minha vida, olha, eu não ia chegar a 1 metro quadrado de praia. Agora, olha só que coisa incrível. Pescadores podem exagerar, caçadores podem exagerar, atletas podem exagerar, mas Deus não pode exagerar.
Porque o exagero é uma mentira e Deus não pode mentir para você. Então, se Deus fala que os pensamentos dele sobre vocês superam todo o grão de areia que existe nesse planeta, e olha, ele não pode exagerar. Vocês entendem o quanto ele pensa em vocês? Quer dizer, ele sabe quantos fios de cabelo tem no alto da sua cabeça. A ciência diz que o ser humano médio tem 100 mil fios de cabelo em cima da cabeça. Se eu entrar numa sala com 10 mil pessoas, eu ia conseguir falar para vocês naquele momento quantas pessoas tinham 999.996 fios de cabelo na cabeça delas. E mesmo que eu pudesse adivinhar esse número, eu ia estar errado dentro de alguns poucos minutos, porque a gente perde de 52 a 100 fios por dia. E mesmo assim, Deus sabe a todo momento quantos fios tem na sua cabeça. Vocês entendem o quanto Ele está pensando em vocês? Ele anseia por vocês, Ele deseja vocês. É disso que essa aula se trata, é para despertar a sua sede por Ele, porque Ele está ávido para se aproximar de vocês. Porque eu quero que vocês escutem isso. Quando vocês pensam tanto assim numa pessoa, você quer se comunicar com ela, afinal de contas, não é? Eu adoro me comunicar com a minha esposa. Deus quer se comunicar com vocês. Sabem, Paulo diz essas palavras. Ele diz: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos que eram mudos. Agora, isso está em 1 Coríntios 12:2, na Bíblia Viva. Então, em outras palavras, a única distinção que Paulo faz entre ídolos e Deus é que Deus é o comunicador e os ídolos não são. Porque Deus quer se comunicar com você. Sabem, há muitos anos atrás, eu estava dirigindo o meu carro e eu me lembro que, olha, eu nunca vou esquecer disso, eu estava na estrada e o Espírito Santo falou ao meu coração, ele disse: filho, sai da estrada agora. E eu tinha aprendido uma coisa: quando Deus vem e diz, eu quero falar com você, pode até não ser o momento mais conveniente, pode, na verdade, às vezes até interferir no que você estava planejando e, olha, se vocês olharem as Escrituras, esse é o padrão de Deus. Moisés estava do outro lado do deserto, vigiando o rebanho do sogro. Aí a Bíblia diz que Deus começou com o fogo no arbusto, mas ele não estava se consumindo. E a gente lê em Êxodo, capítulo 3, versículo 3, Moisés diz: agora eu vou dar meia volta e ver. Aí, escutem só a palavra do Senhor. Uma vez que ele tinha reagido, uma vez que Moisés disse, eu vou dar meia volta, agora, olha só, a expressão dar meia volta, quero ter certeza de que vocês entenderam isso, quer dizer, sair deliberadamente do seu curso de ação planejado. Então, o curso de ação planejado dele era vigiar um monte de ovelhas. Para ele dar meia volta, esse pensamento podia ter surgido. Tá bem, Deus está tentando chamar a minha atenção, então eu vou prender essa turminha, levo elas de volta para o cercado à noite, aí eu volto para ver o que está acontecendo, não é? Não, ele imediatamente se virou. Quer dizer, ele assumiu o risco de todas aquelas ovelhas se espalharem pelo mato, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso queria a atenção dele. E a Bíblia fala isso no versículo, isso é, um versículo depois. Então o Senhor viu que Moisés se virou, Deus o chamou. E se vocês olharem para Samuel, Deus vem uma noite e fala: Samuel era só um garoto, ele pulou da cama e correu para o sacerdote Eli e diz: Eli, você me chamou? Porque a voz de Deus era parecida com a do sacerdote. E o Eli responde para ele: não, eu não chamei, eu estava dormindo, por que você me acordou? Samuel volta para a cama, Deus vem de novo e diz: Samuel corre até Eli. Olha, isso acontece 4 vezes. 3 vezes antes de Eli perceber, não, peraí, isso aí é Deus falando com ele. Agora, se Deus é do jeito que algumas pessoas acham que ele é, na segunda vez que ele viu Samuel correndo para o sacerdote Eli, ele teria dito: Samuel, peraí, rapaz, isso aqui é o Senhor falando. Sou eu quero falar com você. Mas Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda o modo como Ele fala com a gente. Isso faz parte da relação pessoal. Porque Deus fala com cada um dos seus filhos. Olha, eu tenho 4 filhos. E falo com cada um deles de um modo diferente, porque cada um é diferente. Então, Deus não só nos deseja, mas Ele deseja que nós o desejemos também. Ele deseja que a gente aprenda o modo como Ele se comunica com a gente. E se vocês olharem para Jesus, a Bíblia diz assim, vocês sabem, ele pregava o dia inteiro, ensinava aos discípulos, e um dia ele falou: entrem no barco e atravessem o mar, porque eu vou subir aqui para orar um pouquinho. E no meio da noite, Jesus vem andando sobre as águas, e a Bíblia fala, ele foi até eles andando sobre as águas. Agora, escutem essas palavras, ele quase passou por eles. Vocês entendem isso?
ele teria passado direto por eles. Eu vou repetir isso. Na versão internacional, aqui é Marcos 6,48. E estava a ponto de passar por eles, mas sabem de uma coisa? Quando eles gritaram por ele não passou. Ele se virou e entrou no barco. Percebem? Deus é um cavalheiro. Ele não vai forçar o caminho dele até vocês. Ele quer que vocês anseiem por ele, do jeito que ele anseia por vocês.